a mulher do lado de fora do jardim, uma situação terrível. Nossa, nunca há vantagens na proposta da serpente. Eva experimentou a vida num mundo terrivelmente selvagem, um mundo cruel. Olha, ela viveria num jardim. Ela teria um jardim criado pelas mãos de Deus para ela viver, mas acabou indo viver fora do jardim. Pensa, ela tinha o jardim, tinha o detentor da ordem de Deus, aquele que ia cuidar, que ia proteger, sabe? Ela estava guardada de todas as formas, mas aí ela destruiu toda a sua vida. Ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha que tirou todos os benefícios que ela podia ter. Decisões erradas trazem consequências desastrosas. Então, já dá o seu like aí, já compartilha esse vídeo. Olha, se você não se inscreveu, se inscreve junto com a gente e comenta, porque essas ações são pequenas, são coisas simples e você ajuda o nosso canal a levar essa mensagem a muitos outros homens e muitas outras mulheres, porque o nosso propósito aqui é o resgate da autoridade masculina, é restabelecer a ordem de Deus, a ordem da família na face da terra, o que Deus estabeleceu de bom para a mulher. Porque o nosso objetivo como mulheres é abençoar as nossas vidas, abençoar a vida de nossos esposos e abençoar a vida de nossos filhos. A Bíblia diz para nós abençoarmos. Então, nós estamos levando essa mensagem para você, abençoando a sua vida. Nos abençoe também. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal. Então, a vida da mulher fora do jardim. Adão saiu com Eva num mundo terrivelmente medonho, sem nada nas mãos. Eu fico imaginando o tamanho do poder que Deus colocou nas mãos de Adão para não colocar mais nada além disso nas mãos dele. Ele saiu de mãos limpas. Jesus, quando ele escolheu os discípulos, ele mandou os discípulos irem fazer o que tinham que fazer sem levar nada também, de mãos limpas. É a mesma situação de Adão. Jesus estava enviando os discípulos para o meio de lobos, não era? No meio do perigo, no meio das trevas, ao meio da escuridão. Os discípulos iam entrar na escuridão. Adão também saiu na mesma situação, sem nada nas mãos, sozinho. O mundo dos discípulos já estava 1000 vezes melhorado. O mundo de Adão era um mundo de anjos caídos ali. Não é? A serpente ela transitava dentro do jardim. Né? Nós já falamos, essa parte do universo era uma parte de trevas. Foi aqui que Deus criou esse planeta e colocou a luz dele para brilhar em vários pontos aqui, confrontando as trevas, acabando, aterrorizando as trevas aqui, com força física e espiritual para fazer essa ação. O inimigo, ele não tem tanta força quanto o homem. Os anjos caídos, eles não têm tanta força quanto o homem. Eles têm um limite muito maior de ação do que o limite do homem. O homem, ele interage no mundo físico e no mundo espiritual. Os demônios, para eles agirem no mundo físico, eles têm que possuir o corpo humano, ou eles têm que induzir o ser humano a cometer erros, a errar. Então, o trabalho deles para poder trazer trevas aqui para esse lugar é muito maior do que o do homem, o nosso, para levar luz. E é isso que nós temos que entender. Haviam trevas, e além das trevas, haviam feras gigantescas, enormes, espalhadas por todo lugar. E as feras terríveis, minúsculas e invisíveis, os vírus, as bactérias, esses bichinhos medonhos e perigosos, eles já estavam aí também. Todo tipo de perigo que hoje a gente teme, né? Corre para as vacinas, para se livrar dos perigos, Adão teve que enfrentar com Eva de mãos limpas.
Não foi fácil, não foi fácil agir naquele universo sem uma arma de defesa. O homem tem muito poder e por causa dessas coisas, e por isso nós vemos que ele tem. Quando Jesus fala que é para eles fazerem obras maiores que a que ele fez, Jesus estava ali, Jesus criou, Jesus foi ele que ajudou a moldar do barro esse ser poderoso, maravilhoso. O homem, ele não é o monstro que a sociedade tem pintado desde o começo. Eles foram criados para enfrentamentos. Olha essa situação aí de Adão. Se ele não tivesse uma estrutura física e espiritual forte para lidar, como que ele teria protegido Eva? O homem foi criado para lidar com dificuldades, para entrar no meio das trevas. Deus entrou no meio das trevas, determinou pela sua palavra e o mundo passou a existir. O homem foi criado com essa semelhança de Deus. Ele fala, ele faz existir através da fala também. Essas características poderosas, e a gente sabe que a palavra tem poder, a palavra é um elemento sobrenatural no mundo natural. A palavra tem poder, ela cria, ela traz a existência. Por quê? Porque o homem, o ser criado imagem e semelhança de Deus, foi criado dotado dessas capacidades. A mulher é semelhante ao homem. Sempre eu vou estar vindo para fazer essa comparação, para não deixar dúvida que a gente queira diminuir a mulher. Nós temos as mesmas capacidades, só não temos a mesma força, não temos a mesma função, não temos a ordem sobre nós. Nós temos diferenças de papéis. E pelas diferenças de papéis, Deus não colocou nada no nosso corpo que fosse desnecessário. Deus colocou no corpo do homem aquilo que era necessário para que ele pudesse cumprir a ordem, para que ele pudesse exercer sua função aqui no planeta. A mulher, de igual modo. Adão, ele tinha essa responsabilidade de cuidar, de proteger, de livrar de toda a dificuldade. O homem, ele tem essa responsabilidade de livrar a mulher de dificuldades. As capacidades do homem é que fazem todos prosperar, todos vencer, todos poderem avançar, porque quando ele protege, então a gente pode todo mundo trabalhar tranquilamente e todo mundo junto prosperar. A voz da serpente tem destruído ainda hoje a vida de muitas mulheres, tem levado muitas mulheres para fora do jardim, para o meio das feras, mas com uma diferença, que Adão protegeu Eva. Ele estava ali junto com Eva. A serpente tem feito pior nesse tempo. Ela tem feito a mulher se afastar do homem, porque eu fiz pesquisa com 2.634 homens e 657 mulheres. Dos 2.634 homens, 180 alguma coisa que eu esqueci agora, eles saíram de casa, eles decidiram deixar suas esposas, cometeram erros, e eles reconhecem isso. Mas das 657 mulheres, todas elas afirmaram que o casamento delas ruiu, porque elas tiveram uma influência. Não foi erro do marido, foi incrível, 657 mulheres. Todas elas foram por coisas que poderiam ter sido resolvidas e elas tinham arrependimento dessas coisas. Então, nessa pesquisa que eu fiz, teve esse resultado. Se tivesse sido mais amplo, talvez eu tivesse conseguido encontrar alguma mulher com realmente uma causa justificável, uma causa realmente lamentável, triste para que houvesse aquela separação. Ou que fosse o outro, fosse o marido, que quebrou aquele lá. Mas não. Infelizmente, dessas 657 mulheres, todas elas já vinham mesmo falar já em decorrência do sofrimento dela. A pesquisa que eu estava fazendo era para homens. Elas entraram no meio e aí eu comecei a atender também. Não desprezei elas terem vindo, mesmo que a pesquisa não era direcionada para elas, porque elas estavam mal, elas precisavam de alguma ajuda. Então, a serpente tem feito isso. A família é um jardim. Ela é a ilha criada por Deus no meio do perigo para proteger o casamento. Ele não é ruim.
ele não é destruidor, ele não torna a vida das pessoas difíceis, muito pelo contrário. Isso todos são mentiras de Satanás. O casamento torna a vida das pessoas muito melhor. A serpente sabia da força de Adão, ela sabia, e ela deveria ter imaginado mesmo, vai haver algum ponto em que ele vai fraquejar, que ele vai ser destruído. Mas Adão não fez isso, ele não deixou isso acontecer. Muitas mulheres hoje perderam o protetor, ficaram sozinhas do melhor lugar. Hoje estão com uma vida difícil e sofrida. Todo o bem-estar, toda a vida boa que o inimigo oferece é tudo mentira. Adão, ele não era perfeito. Deus sabia disso. Deus sabia que a serpente ia falar com a Eva e a Eva ia aceitar. E que a Eva ia falar com Adão e ele ia aceitar. Que ele ia se calar diante daquilo tudo, que todo aquele desastre ia ocorrer, mas nenhum deles ia deixar de ser luz, nem a promessa de Deus e nem a palavra de Deus ia se mudar, ia ser mudada pelo direito da escolha deles. Eles tiveram o direito de decidir, poderiam ter decidido viver obedecendo a ordem de Deus. E tudo ocorreria com o direito deles escolher. Eles iam ter que continuar durante toda a sua vida escolhendo dizer não para a serpente, porque ela ia tentar outras vezes. Ela ia tentar outras pessoas ali, da descendência deles. Ela ia continuar agindo. Os demônios estavam aqui. Mas Adão, ele foi forte, ele obedeceu a Deus. A serpente, ela foi destruída por ele, ela não conseguiu vencer. Mas hoje, pela consequência do silêncio dele, que ele deixou Eva comer o fruto, eles foram jogados para fora do jardim. E a consequência de toda a destruição do mundo veio dessa decisão errada, desse silêncio do homem, dele não ter protegido como ele deveria ter protegido Eva. Então, quando o homem e a mulher não se colocam no seu lugar, porque a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as mãos. Então, quando acontece isso, nós vamos para fora do jardim. E Eva só resistiu porque tinha o Adão junto com ela. Então, não permita que o inimigo entre na sua vida e tire você do jardim, porque fora do jardim, sem o Adão, você está sozinha no meio das feras. E além das feras, os demônios. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, não deixa de fazer a sua inscrição, ajuda que essa mensagem chegue a muitas mais pessoas, para que a gente possa entender as bases da nossa fé e, fortalecidos, possamos vencer o inimigo nesse tempo pelo poder do nome de Jesus. Até o próximo vídeo.